Questão 3. Dada a reação. Está a reação. Fósforo mais ácido nítrico, mais água, gerando ácido fosfórico, mais monóxido ou óxido de nitrogênio. Então, letra A. Indica os elementos que sofreram oxidação e redução. Justifique. Aí está lá. Você tem que dizer quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. São dois fenômenos. Didaticamente, quem sofre redução é o nome técnico que a gente dá quando o camarada sofreu corrosão, ou seja, enferrujou, tá? Então, por isso que ele quer saber quem está sofrendo oxidação. Mas isso no contexto da eletroquímica, né, dos metais, tá? Isso aqui é uma questão, podemos dizer assim, qualitativa da coisa, tá? Mas esses fenômenos são existentes também para metais, tá? E não para somente metais. Então, você falar em enferrujar para metais não fica legal, né? Então, vamos lá. Quem sofre oxidação e quem sofre redução? Por que esses dois fenômenos acontecem? Porque alguém vai perder NOx ou alguém vai ganhar NOx. Quem perdeu e quem ganhou, vai acontecer alguma coisa com o número de elétrons. Vai perder ou ganhar elétrons também. Mas como é que isso funciona? Será que vai ser de uma forma direta, indireta? Como é que vai acontecer isso? Será que vai ser de forma inversa, proporcional? Bom, a oxidação, por que o cara está oxidando? Porque está aumentando o número de oxidação, o NOx, que é uma carga hipotética que nós associamos a um átomo na fórmula que ele tiver. E a redução, reduz o número de NOx. Logo, se ele reduz o NOx, quem aumenta? Elétrons. Eu estou aumentando o NOx, ou seja, se eu estou oxidando, quer dizer que está caindo o número de elétrons. Então, vamos lá. Como é que eu consigo ver isso? Aí você precisa lembrar das regras de NOx. Vou reescrever aqui a equação, tá? Ó, fósforo mais HNO3 mais água, H3PO4 mais NO. Tá? Estou reescrevendo aqui para facilitar o manejo, né, os meus materiais de obra aqui. Tá? Então vai ficar dessa forma aí. Bom, vou fazer de forma direta, tá? Senão vai ficar muito extenso. Substância simples e átomo, o NOx é zero. Ricardo? Moi. É zero. HNO3. Como esse composto aí é neutro, logo a somatória das cargas tem que dar zero. Eu tenho NOx fixos, que é o hidrogênio, mais 1, e o oxigênio, que é menos 2. Porém, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, por isso, eu tenho que multiplicar esses camaradas, e eu sei que menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Então, se você for reparar, você precisa conhecer o NOx de quem? De nitrogênio. Né? Qual o número somado com 1 diminuído com 6 que vai dar zero? Geralmente, a pessoa, quando não conhece, né, chama de x, como se tivesse a única incógnita chamada x. Né? E você sabe que vai ser positivo. Para poder zerar com esse 6, tem que ser positivo. Né? Está negativo 6. Então, se você for visionário, você sabe que o NOx desse nitrogênio vai ser 5. Mais 1 mais 5 mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. Então, o NOx do nitrogênio é mais 5. Joia. A água dá 0. 0 porque o composto é neutro. A água aqui não está na forma iônica, está neutro. O sinal de mais ou de menos ali, tá? Como expoente, então é neutro, logo o somatório é igual a 0. NOx fixo são os dois. Então, é mais 1. Aí, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, multiplico por 2 para dar 2. O oxigênio é menos 2. Então, mais 2 menos 2, 0. Ácido fosfórico, H3PO4. O composto é neutro, a soma das cargas dá 0. Tenho 2 NOx fixos, hidrogênio, que é mais 1, e oxigênio, que é menos 2. Só que eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, vai ser mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 3, mais 3. Só que eu tenho 4 átomos de oxigênio e menos 2 é o NOx de 1 átomo de oxigênio.
Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, você verá que é necessário conhecer o NOx de quem? Do fósforo. Qual número somado com 3, diminuído com 8, que vai dar 0? Vocês não concordam que seria mais 5? Por que mais 5? Porque mais 5 mais 3 mais 8. Mais 8 menos 8, 0. Então, o NOx do fósforo é mais 5. E, por fim, eu tenho o monóxido de nitrogênio. A teoria das cargas é igual a 0. Tenho NOx fixo? Tenho oxigênio, que é menos 2. Só tenho um oxigênio, beleza. Então, qual será o NOx desse átomo de nitrogênio nessa forma que ele está? Vai ser mais 2, porque mais 2 menos 2, 0. Ok, Ricardo, já tirei o NOx. E agora? Agora é o seguinte, ó. A partir daqui eu consigo definir quem oxidou e quem reduziu. Então, vejam bem, o fósforo está aqui, com NOx 0. Depois, ele veio para cá, ó, com NOx mais 5. Então, ele saiu de NOx 0 para o NOx mais 5. Opa, de 0 para 5. Aumentou, hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aumentou, oxidou. O cara sofreu oxidação. Ah, sofreu oxidação. Joia, joia. E aí já adianto, quem sofreu oxidação, automaticamente é o agente redutor. Ah, é? É, tá? Exatamente. Agora, se um cara sofreu oxidação, alguém tem que sofrer redução. Eu vejo aqui o nitrogênio, ó, por exemplo, que ele sai aqui de um NOx mais 5 para um NOx mais 2. Ó. Opa, mais 5. Desceu para mais 2. Então, ó, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2. Desceu, não desceu? Se desceu, ó, se reduziu, é óbvio que sofreu redução. Porque a gente está falando em relação a NOx, tá? Então, reduziu, Ricardo. Então, quer dizer que esse cara aqui reduziu, saindo de um NOx mais 5 para mais 2. Quem reduz é o agente oxidante. Tá? É o agente oxidante. Show! Então, indique os elementos que sofreram oxidação. Quem sofreu oxidação? Opa, quem sofreu oxidação foi o fósforo. O fósforo, para virar ácido fosfórico, foi esse cara que oxidou. Quem sofreu redução? Opa, quem sofreu redução foi o HNO3, porque ele tentou virar NO, por isso que ele reduziu. Então, o ácido nítrico reduziu a monóxido de nitrogênio. Tá? Então, vamos facilitar aqui, vou limpar aqui, ó. Já conheço os NOx, né? Já conheço os NOx. Tá? Só para facilitar aqui, né? Dar essa seta aqui também, botar aqui para baixo, ó. E virou esse. Sofreu redução. Tá? Já sei o que aconteceu tudo, né? Então, é bom a gente entregar algo adequado. É o agente oxidante. Vou apagar aqui em cima para facilitar para vocês, tá bom? Saiu de NOx mais 5 para mais 2. E aqui esse fósforo saiu de NOx 0 para o NOx mais 5. Letra C. Balanceie. Mostre como obteve os coeficientes estequiométricos. Porque se você for reparar, essa equação aqui não está balanceada. Ih, cara, nem reparei. Pois é, menino. Tem que reparar, cara. Tem que olhar. Ó. Por exemplo, se você for reparar, hidrogênio até que não. Mas pensa comigo. Ó, aqui você tem 3 mais 1, 4 oxigênios do lado dos reagentes. Só que nos produtos, ó, você tem 5. Então, você vai ter que balancear.
balanceamento é uma técnica, né, utilizada para que a gente venha equilibrar essas equações químicas por completo. Então, você tem que analisar toda a equação química, né? O que a gente vai fazer aqui, então? Vamos aproveitar que já tiramos o NOx desses camaradas, já tiramos os NOx, e vamos fazer um método, vamos aplicar o método utilizando o NOx. Então, o método de balanceamento por oxirredução. Vou passar para cá para baixo. Ó. Fósforo, HNO3, mais água, formando ácido fosfórico, mais monóxido de nitrogênio, ou óxido de nitrogênio. E aí nós falamos que o monóxido desse fósforo aqui é 0, desse nitrogênio é mais 5, aqui é tudo zero mesmo, nem vou olhar para a água. Aqui desse fósforo é mais 5, desse nitrogênio é mais 2, certo? Certo, Ricardo. E agora? Agora você precisa ver a variação desse NOx. Refletir mesmo, como você já fez. Só que você vai fazer na forma de variação mesmo. Ó. De 0 para... Opa, de 0 para mais 5. Qual foi a variação? Do último pelo início, tá? Então, ó, uma variação de 5. Variação de 5. Então, aqui, você tem aqui a variação do fósforo de 5. É somente 5? É. Por quê? Porque eu só tenho um fósforo, tá? Se fosse 2, vamos pensar se fosse assim, ó. O que você teria que fazer? Teria que multiplicar por 2, porque aí não seria atividade de um fósforo, e sim de 2, tá? Então, não sendo 2, é 1. Então, por isso que teve a variação de 5, ok? Até mesmo por conta do outro lado também, ó, que só tem um fósforo aqui. Qual é a outra variação? A outra variação é em relação ao ácido nítrico. Por quê? Porque ele saiu de um NOx 5 ó, para o NOx mais 2. Opa, que variação é essa? De 5 para 2? Como é que faz? E aí, de 5 para 2, só você fazer a diferença. Tá? 5 menos 2, 3. Então, por isso, essa variação é 3. É um nitrogênio só? É um nitrogênio só. Tá? Então, por isso, a atividade de um nitrogênio, variação de 3. Então, ó, é com esses números que você vai trabalhar. É, Ricardo, é. Variação do fósforo e variação do ácido nítrico. E agora, o que eu vou fazer com essas variações? É o seguinte, você repara que aqui você tem um fósforo e um nitrogênio desse lado. Um fósforo e um nitrogênio desse lado. Certo? Certo. Tem um só de cada lado. Não tem outro momento que eles se repetem. Então, esses números aqui vão estar na frente desses camaradas. Óbvio que não de todos, tá? No início não, tá? Pode ser depois, mas no início não. Mas, o que vai acontecer com essas variações de NOx? As variações de NOx, você vai colocar na frente do outro composto. Como assim, Ricardo? Tá vendo essa variação aqui do fósforo? Não falamos que foi de 5, porque ele saiu de 0 para 5, então a variação é 5. Ao invés de você colocar esse 5 na frente do fósforo, você vai colocar na frente do ácido nítrico. Essa variação do ácido nítrico não era de 3, porque saiu de 5 para 2, então é uma variação de 3, a distância entre os dois. Então, ao invés de você colocar o 3 na frente do HNO3, você vai colocar na frente do fósforo. Ah, é? É. Olha só como é que vai ficar. Aí você vai inverter. Ó. Esse 5 que era do fósforo, você coloca aqui na frente. Ó. Vou colocar dessa cor. 5. E esse 3, que era do ácido nítrico, você vai colocar na frente do P, o fósforo. Pronto. Agora, meu amigo, é partir para o abraço. É, Ricardo, é. Porque é daqui para frente tentativa. Tá? Daqui para frente tentativa. Então, vamos tentar. Ó. Macho, né? Ih, que isso? Macho. O método macho, regrinha do macho. Aquela recomendação para você começar com metais, metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, lembra? Ah, sim, lembro vagarosamente. Tem um metal aqui? Não. Tem um ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Tenho, inclusive tenho 2, fósforo e nitrogênio. Optativo, começa com quem você quiser. Ih, rapaz, ó, repara aqui que tenho 3 fósforos.
Beleza, então vou colocar um 3 aqui na frente, para balancear esse fósforo aqui, tá? Joia. Tem outro metal, o nitrogênio. Aqui eu tenho 5 nitrogênios. Então, eu preciso ter 5 do outro lado. O que eu faço? Boto 5 aqui para multiplicar com esse nitrogênio e mostrar que esse nitrogênio desse outro lado também tem 5. Já balancei os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou para o próximo, carbono. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. E aí, se você for reparar, você tem 5 hidrogênios mais 2 hidrogênios no lado dos reagentes. Então, você tem 7 aqui. 7 hidrogênios. Vamos ver do outro lado. Do outro lado, você tem 3 vezes 3, 9. Então, tem 9 no lado de cá, 7 no lado de cá. O que eu preciso? Preciso fazer com que esse 7 fique igual aos 9 que está no lado dos produtos. Tá? Então, repara comigo, se eu botar um 2 aqui, não vai dar bom? Não vai, hein? Por quê? Pensa só. 5 mais 4, 2 vezes 2, 4, vai dar 9. E aqui, 3 vezes 3 dá 9 também. Olha que beleza, que maravilha. Então, joia. Hidrogênio balanceado. Agora o último, né? O problemático, o oxigênio. Vamos ver se está balanceado também. Oxigênio. Oxigênio, eu tenho 5 vezes 3, tá? 15, mais o 2, 17. 15 mais 2, 17. Vamos ver do outro lado. Eu tenho aqui, 3 vezes 4, 12. Mais 5 aqui, Então, eu tenho também 17, né? Então, eu tenho 17 oxigênios de um lado, 17 oxigênios do outro. Então, balancei o hidrogênio e o oxigênio também. Joia, tá pronto. Que maravilha. Então, quais são os coeficientes estequiométricos? Vamos colocar isso em proporção, proporção só para fixar a proporção aqui, A proporção é a seguinte, colocamos os coeficientes estequiométricos separando-os por 2 pontos, tá? Então, 3, 2 pontos, 5, 2 pontos, 2, 2 pontos, 3, 2 pontos, 5. Então, aqui eu estou dizendo que qual é a proporção dessa reação? De que essa reação ela acontece de 3 para 5 para 2 para 3 para 5.